Oi, 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 oi. Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos analisar uma passarela de pedestre que fica localizada aqui próximo à minha casa, aqui em frente ao posto Cruzeiro, né? Paracatu, no município de Minas Gerais, noroeste de Minas Gerais. Ela atravessa a rodovia, né, entre o posto Cruzeiro e o outro lado da rodovia BR 040. Então, andando por essa passarela, eu percebi, né, dando uma olhada, eu percebi que essa passarela está com a deflexão muito alta, muito elevada, né? É, mas antes de qualquer coisa, antes de começar o vídeo, eu gostaria que vocês já dessem aquele apoio, né? Curtissem o vídeo, é, se inscrevam no canal para dar um apoio para que nós possamos continuar a produzir mais conteúdo, análises de casos reais, como é o caso dessa passarela. Então vamos mostrar aqui uma foto da passarela e aí né, nessa essa foto fica nítido que o peso próprio da viga, né, é um perfil I feito de concreto pré-moldado. Né, ela tem, eu tenho as medidas dela aqui, está bem deflexionado e assim até muito fora dos padrões que nós vemos em outros lugares. Certamente, acredito eu que o projetista não preveu esse nível de deflexão. E esse, como nós veremos mais à frente, quando a viga começa a deflexionar a um nível muito elevado, o que acontece é só piorar a situação. Vamos então na nossa análise. Bom, sabemos que toda a estrutura visa quando está entrando em colapso. E como é que, que a estrutura visa que está entrando em colapso? Através de deformações, como aqui nós vemos. Nós temos aqui uma linha mostrando o quanto que essa viga ela está fora da retilínea que deveria estar. Então, começa a virar um perigo, né? Começa a virar uma coisa perigosa. Deixa eu colocar aqui ponteiro. Então, aqui nós temos um reforço que foi feito. Não sei para quê, né? Esse reforço pega todo o lado, né? Toda o centro da passarela, são duas vigas dessas idênticas e as duas apresentam o mesmo problema, o mesmo defeito. Eu acredito que foi erro de projeto. Não acredito que nenhum projetista vai fazer de modo a deixar com que essa reflexão toda aconteça e que fique dessa forma. Fica até feio, é deselegante, né? Então, assim, falando como sempre falo, eu falo que eu é, jamais deixaria algo feio desse jeito. Eu vou sugerir algumas soluções para voltar à retilínea disso aí. Bom, como é que evita um colapso de uma forma prática e econômica de uma situação dessa? É simples. Né? Neste vídeo nós vamos trazer algumas soluções práticas, baratas e fáceis de executar. Porém, se mal feitas, se mal executadas, se não forem calculadas da forma correta, só irá acelerar o processo de, de queda, de ruína, de tragédia dessa, desse projeto mal feito, né? Digamos assim. O que vamos fazer então para resolver e voltar a essa retilineidade? Esse é o outro lado. Então, do outro lado, nós vemos que também está assim. Nessa foto, nessa imagem, nós vemos é maciço, né? O apoio de cada uma das vigas de concreto pré-moldado sobre
pilar, né? Até então o pilar tá ok, não tem problema no pilar, é só mesmo a questão dessas duas vigas. Então eu medi, fiz as medidas, tem no AutoCAD, eu não vou nem mostrar os cálculos que eu fiz no AutoCAD. Quem quiser, quem quiser fazer, vai lá e faz, né? Na verdade, a empresa que construiu essa passarela que tem que dar uma solução, né? Então, o prefeito sugerir, né, e buscar a solução através da empresa que fez essa merda aí, né? Enfim, é isso que eu penso. Vamos lá, temos aqui os apoios. Eu tenho aqui mostrando onde tem esses apoios estão. Aqui nós vemos que tem a problema. Nessa foto ele é mais evidente. Aqui nós temos essa coisa inútil que fizeram aqui, certo? Porém, vamos lá, essa parte, né, a parte útil dessa passarela tem 28,5 metros. Eu medi, fui lá medir pessoalmente. Aqui, essa linha mais amarronzada é a diferença de retilínea, tá? Eu tenho a viga reta e tenho aqui a retilínea. Bom, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que eu troquei toda essa viga por essa linha azul. E que eu concentrei toda a força aqui aplicada sobre no centro, né? Já que a seção transversal da viga é constante. Então eu posso fazer isso. Eu tenho como apoios, né? Eu tenho como apoios a metade dessa carga. Essa carga é Q vezes L, sendo que a carga distribuída linearmente é o comprimento da viga. Essa carga é aplicada quando concentrada no centro geométrico da estrutura, quando ela é uniformemente distribuída e a seção transversal do elemento estrutural é constante. Esse caso é único, só serve para essa situação. O comprimento L é igual a 28,5 metros e ela é aplicada no centro, né, no ponto geométrico aqui, ó, no ponto médio da seção. Legal. Vamos aqui. Lá da resistência dos materiais, né, nós sabemos que a deflexão máxima para uma situação de carregamento como essa é dada por QL a quarta dividido por 380 e 4 vezes E vezes I. Como eu tenho um elemento misto, onde eu tenho um aço, tenho um concreto, esse valor de E deve ser buscado, né, em tabelas de concreto armado. O valor de I independe do material, é apenas uma propriedade geométrica, né? Mas essa é a deflexão máxima, ok? Bom, eu já coloquei aqui direto, mas para pautar, né, a retilineidade dessa viga, eu teria que colocar um pilar no meio, mas se colocar um pilar no meio não dá. Não é uma coisa, é uma coisa fora de questão, né? Colocar um pilar no meio de uma rodovia. Então se coloca um pilar falso. Um pilar falso é um apoio onde a base, o chão, né? A, a, a fundação, ela é substituída por tirantes que serão tracionados, empurrando aqui esse pilar falso, que é um apoio, né, até que essa coluna, né, essa viga, ela volte à retilínea normal. Porém, acontece um problema. Vamos lá. Digamos que eu coloque aqui algum suporte e eu vou colocar um tirante. Digamos que eu escolha um cabo de aço. Cabo de aço não é mais apropriado. A cordoalha é mais apropriada. É o mesmo material que segura as pontes.
tá? Então, a cordoalha é mais apropriada para esse nível de carga. Então, quando eu esticar a cordoalha, ela vai se deformar. E aí ela vai voltar a descer um pouquinho aqui a nossa viga. E aí eu vou continuar dando tração na cordoalha, certo? E vai chegar um momento que vai estabilizar. A cordoalha não vai mais se deformar e a estabilidade da viga fica garantida. Ela não vai mais descer, ela não vai mais falhar, né? Não vai mais se deformar. Então eu tenho um ponto de tração, se eu tenho uma carga P aqui de tração, que garantirá essa, essa situação, a situação perfeita. Mas isso vai gerar, essa tração vai gerar um diâmetro. Esse diâmetro pode ser dividido em várias partes, né, em várias frações, onde a soma das frações vai dar o diâmetro total, o diâmetro mínimo necessário para que eu possa ter essa condição de estabilidade. Bom, mas pode ser, é necessário que seja apenas uma cordoalha? Apenas um cabo de aço? Não, não pode, não precisa. Pode ser outros materiais, né? Podem ser outros materiais, pode ser uma pré-treliça. E tem jeito, né, de fazer esse reforço sem que abale a estética da estrutura, que pelo menos ficou bonita. A estrutura é uma estrutura bonita, quando foi inaugurada era uma estrutura bonita, mas que agora está feia, porque está deformando, tá prestes a cair. E cada dia que passa, piora a situação. Por quê? Vamos explicar isso claramente. São tirantes, né? Eu tenho aqui o diagrama de tensão e deformação. A zona que nos interessa é essa zona elástica. Essa zona elástica, eu venho até esse P, eu tenho a garantia de que toda carga que for colocada sobre a estrutura vai gerar uma deformação e essa deformação é, voltará à originalidade, né? Será eliminada quando tirar a carga, mas eu não posso tirar a carga, porque é o peso próprio da estrutura. A estrutura não suporta o seu peso próprio. Então, quem está segurando essa estrutura? Por que ela não caiu ainda? Então, o aço que tem dentro dela, eu não sei se ela é uma estrutura protendida, se for protendida, foi mal calculada, né? E o aço que está dentro dela está sofrendo essa deformação. Ela vai chegar nesse ponto. Esse ponto chama-se ponto de proporcionalidade. Chegou nesse ponto, é o limite de elasticidade. Ultrapassou esse ponto, eu tenho uma zona elastoplástica desconhecida. Não sabemos o que acontece ali. Eu só sei que à medida que vai passando o tempo e essa deformação vai aumentando, isso vai acontecendo até chegar a esse ponto aqui, que é o final, né? Que é o ponto final da zona elastoplástica. E aí eu passo por um ponto crescente de tensão, a tensão vai aumentando até chegar no ponto T. Esse ponto T é o ponto de tensão máxima que o aço que está dentro dessa viga vai suportar, certo? E com isso, ele vai começar em algum ponto, a diminuir a sua seção transversal. O que é que eu estou dizendo? Você pega aí uma borracha e você puxa, em algum ponto ela vai começar a diminuir a área da seção transversal, ok? Então ela vai ter um processo de estricção. A estricção é estricção, não lembro bem como é que é o termo, mas vai começar a afinar. E ela vai afinando, 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 diminuindo até chegar nesse ponto K, que é o ponto onde ele vai romper. Então, quando um cabo romper, os outros vão junto.
Quando chegar nesse ponto aqui, o concreto já vai estar todo trincado. O concreto não aguenta tração. Quem aguenta tração é aço. Então, quando começar a trincar nesse ponto, duas coisas, ou reforça ou substitui, né? Então, o que acontece? Passou disso, é questão de pouco tempo até a estrutura ruir. Bom, eu espero que, se não for feito o reforço dessa estrutura, que seja no horário onde não tenha movimento, tanto assim, né? Seja na madrugada, por exemplo, onde não tenha ninguém passando, né, na passarela, que caia junto com ela, ou que não passe um ônibus ali, né? E cair em cima do ônibus, matando aí algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas, né? Então, fica a dica, né, de procura das autoridades municipais procurarem aí a empresa que fez esse trabalho mal feito, tá? Eu falo mal feito, se a empresa, o dono da empresa, o engenheiro que fez não gostou, o problema é dele, eu não tô nem aí para se ele gostou ou não gostou, certo? Eu só sei que a situação não é legal, é crítica. Eu passei ali, já vi, já fui lá, medi, eu tenho todos esses dados aqui no AutoCAD. Eu não vou mudar de página, mas eu só sei que a coisa não é legal, não tá boa. Essa estrutura está para ruir, né? Ela está para ruir se não for tomar alguma providência. Se nenhuma providência for tomada, ela vai para o chão. E aí vamos ver, se não machucar ninguém, nós vamos ver um espetáculo assim, bem interessante, que é a queda de uma passarela em concreto pré-moldado. Um vão grande, mal projetado, né, que está dando resultado aí. Eu acredito que nenhum projetista iria colocar uma deflexão tão alta como normal. Só se o cara for louco, né? Se o cara for louco. Mas é isso. Eu não vou me estender por aqui, tá? A empresa que fez, que procure a melhor solução, né? E é isso, pessoal. Se vocês virem, se vocês virem por aí, nas cidades que vocês moram, ou se viajando, passarem e virem algo semelhante, uma estrutura que está apresentando sinais de que vai cair, tirem fotos e me enviem, que aí a gente faz que eu faço uma análise dessa estrutura e passo possíveis soluções. Essa aqui eu não vou passar nenhuma outra possível solução, existem algumas, mas deixa para quem fez, ok? Esse ponto aqui, só para continuar, esse ponto é um ponto de alta concentração de tensão. Não é o que eu recomendo para esse momento. Eu recomendo que, só uma dica aí, né, para quem vai analisar. Divide os pontos. Aumenta, por exemplo, aumenta a quantidade de suportes. Por exemplo, coloca mais um desse lado e mais um desse outro lado, e aí diminui bastante esse ponto de elevada concentração de tensão. Tá bom? Fica assim a dica. No mais, a solução existe. Não só uma, mas várias. Mas se não for bem feita, só vai acelerar o desastre. É isso. Eu fico por aqui. Agradeço a atenção. Peço aí um joinha, que se inscreva, que compartilhe, que ative o sino. Muito mais coisas interessantes serão postadas no canal, né, no canal Engenheiro Projetista,
né? E esse canal tem o intuito de trazer de volta o engenheiro raiz, não um piloto de software. Esse software que não, eles não cobrem tudo, né? Não cobrem tudo. E tem suas falhas. Tem softwares muito bons, muito bem feitos. Mas tem outros que deixa para lá. Tá? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Eu agradeço a atenção e fica aí as autoridades para tomar alguma providência, porque senão vai ver um espetáculo aí bem bacana, um espetáculo bonito. A, a estrutura vai para o chão e vai mesmo. Não tem essa, a gravidade vence.